estamos de volta com o Universo Feminino, que hoje apresenta dicas para você usar corretamente a sua voz, com a presença da fonoaudióloga Ivana Serigato. Doutora, e as crianças? Algumas crianças apresentam sinais de gagueira nos primeiros anos de vida. Isso é reversível? Olha, existe um período no desenvolvimento da fala da criança chamado gagueira fisiológica. Os autores, eles trazem com esse nome, né, gagueira fisiológica. Então, o que é? É quando a criança está começando a elaborar a linguagem, ou seja, ela está começando a formar frases, a fazer frases mais longas e aumentando o seu vocabulário. Então, ela está... É um período que dá bastante trabalho para ela. Algumas crianças, nesse período, apresentam uma gagueira, que é a gagueira fisiológica. Todas passam por esse período, porém, umas mais intensamente do que outras. E isso é totalmente reversível, né? Contanto que a família e os familiares, as pessoas que convivem com a criança, saibam lidar com isso. Isso tem que ser lidado de uma maneira mais natural possível, né? A criança não pode ser repreendida, ela não pode ser cobrada, né? Tem que ser compreendida que aquilo tem que ser compreendido que aquilo é um momento e que vai passar, e passa. E o que os pais devem fazer no momento em que a criança gagueja? Eles devem tentar ajudar a completar a frase? Não, nunca tentar ajudar, nunca pedir para ela ter calma, porque na verdade ela não está nervosa, né? Ela só está estruturando a fala dela. Então, agir da forma mais natural possível, né? Eu sei que para as mães isso é difícil, porque é um período de muita ansiedade para os pais, mas quanto mais os pais estiverem ansiosos, eles vão passar isso para os filhos também. E quanto mais tranquilos, mais isso vai passar rapidamente. E como identificar uma gagueira verdadeira mesmo? Olha, a gente diz que é gagueira realmente quando essa idade já passou, né? Quando a criança já está maior, quando ela já está, a gente diz assim, quando ela já está consciente que isso acontece com ela. Porque nessa fase da gagueira fisiológica, a criança não tem consciência ainda que ela é um gago, ela não sabe o que é isso ainda. Né? A sociedade é que tem um estigma do gago e que nós entendemos ele assim, né? Que é muito forte, infelizmente. Mas para a criança não, ela não sabe o que é. Então, uma criança maior já sabe. Então, ela já vai ter problema com os amiguinhos, os coleguinhas já vão cobrar isso dela mais intensamente. E tem tratamento? Sim, tem tratamento para ela lidar com isso, né? A gagueira é um assunto bastante delicado, porque ele tem assim, várias linhas de autores, né, diferentes que pensam a gagueira de forma diferente. E até hoje não existe uma única onde você possa falar, olha, é isso que realmente acontece. Então não existe uma explicação mesmo para a gagueira? Olha, uma única não. Existem várias que diz, assim, inclusive que é física, né? Que é algum problema neurológico, enfim. Ela pode ser hereditária também? Também existe uma outra vertente que diz isso, né? Agora, tem cura? Muitos melhoram, né? Eu já vi muita gente melhorar e também tem gente que não melhora. Porque é um problema que traz mesmo bastante impacto social, né? Muito impacto social, muito preconceito e assim, é uma vida de sofrimento. É bastante... E agora, né, tá bastante assim comentado por conta do filme que ganhou o Oscar, né? Que era um rei, que era gago. Tá em evidência, né? Está em evidência. A gente falou de um dos problemas, né, com as crianças, a gagueira. Existem outros problemas que são comuns surgirem na criança? Sim, existem os problemas fonoarticulatórios, né, que são as trocas. É o mais famoso personagem, que é o Cebolinha, né? Então, aquelas trocas tipo do Cebolinha, né? Então, os consultórios, a gente encontra bastante criança, né, que os pais levam, se preocupam. E estão cada vez mais preocupados com a comunicação. E é preciso mesmo ter essa preocupação, esse cuidado se a criança apresentar essa troca de letras, precisa de um acompanhamento fonoaudiológico? Olha, é sempre bom, né? É sempre bom procurar uma avaliação, que aí o profissional vai saber identificar que nível que está esse problema, se é para aquele momento tratável naquele momento ou não, porque às vezes assim é uma coisa tá tão fácil de você lidar que você vai evitar também constrangimento da criança, né? E o refluxo, ele pode prejudicar a voz também? Sim, o refluxo pode prejudicar a voz, porque quando nós dormimos,
estamos na posição horizontal, o nosso estômago ele produz o suco gástrico, né? Então, se nós comemos muito à noite antes de dormir, ou alimentos pesados, alimentos gordurosos, esse suco gástrico vai ser produzido mais intensamente. E como a nossa posição de dormir, né, horizontal, deitado, esse suco ele vai voltar, né, pelo nosso trato e pelo esôfago e vai dar uma passeada aqui pela mucosa, onde estão as pregas vocais. Só que essa mucosa ela não está preparada para receber esse suco gástrico, né? Que ele é bastante forte, ele é bastante ácido, tanto é que ele é o suco que digere tudo que você come, né? Que as pessoas comem. Então, ele vai danificar a mucosa, como se ele queimasse aquela mucosa e produzisse uma rouquidão no dia seguinte. Então gera rouquidão. Gera rouquidão e incômodo, né? E que outros fatores que podem afetar a voz? A senhora tinha falado um pouco do cigarro, né? Como que o cigarro age também? O cigarro, assim, com todas as substâncias tóxicas que ele tem, né? Que ele vai passar diretamente nas pregas vocais, né? Porque vai passar por onde estão as pregas vocais para chegar até o pulmão. E a associação dele, que é uma fumaça quente, né, com o gelado, por exemplo, se a pessoa vai fumar e tomar uma bebida gelada. Né? Então, essa combinação do frio e quente, isso é que gera problemas. E o que faz bem para a voz? Em primeiro lugar, a água. Né? Então, sempre que formos falar, mais vezes ao dia, temos que estar bastante as nossas células hidratadas. Então, a gente tomando água ao longo do dia, hidratando bastante as células, essa água ela vai tanto hidratar de maneira tópica, passando por aquela região, ela não vai passar pelas pregas vocais, mas ela vai passar hidratando a região. E também sendo distribuída pelas células, né? Então, quando as nossas pregas vocais vão funcionar, elas vão coaptar para produzir o som, se a nossa mucosa estiver mais hidratada, esse impacto vai ser menor. Né? E se ela não tiver, se ela estiver mais ressecada, o nosso esforço para falar vai ser maior. E os alimentos? Eles também podem interferir na voz? O que é indicado e o que não é indicado? Olha, tem alimentos que ajudam bastante, né? Que são... assim, que é bem conhecido pelas pessoas é a maçã. Né? Ela tem um poder adstringente, que quando ela passa, ela dá uma limpada, né? na secreção que se tem ali na região. Frutas, né? Que elas também contêm, elas hidratam também o organismo. E tem alguns alimentos que não são muito indicados na hora que você vai falar, né? Como os derivados de leite, antes de você falar. Então, vamos imaginar que você tenha que fazer uma apresentação, um pouco antes você vai evitar alguns alimentos. E esses alimentos, dentre eles está o chocolate, os derivados do leite, né? Iogurte, queijo, o próprio leite, porque esses produtos lácteos, eles engrossam um pouco a saliva, né? E isso vai pesar nas pregas vocais e vai fazer elas... E bala, chiclete... Olha, não é indicado nada que contenha... Tem alguns produtos, como por exemplo, tem algumas balas que elas têm xilocaína junto, né? Então elas vão mascarar a sensação de, por exemplo, dor, incômodo, que você está tendo por algum abuso que você esteja fazendo, abuso vocal, então ela vai mascarar aquele incômodo. E isso vai fazer com que você abuse mais ainda. E quando acabar o efeito, você vai ter piorado mais ainda. E aproveitando que o assunto é comida, vamos saber o que o Paco preparou no Receitas do Chefe. Olá, me chamo Paco Ortolá e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita de um doce com massa filo, com goiabada e queijo. Vocês em casa podem usar outros recheios. Eu usei o mais simples, que é o Romeu e Julieta. Para fazer esse doce, você vai precisar de goiabada, queijo, massa filo e ovo. Ovo só para fechar a massa. Para enrolar esse doce, você vai fazer em triângulos. Você vai pôr um pedacinho de queijo, um pedacinho de goiaba, e vamos fazer fechando em triângulos.
E aqui no final a gente pincela com ovo para poder fechar. E agora fritar em óleo bem quente. Assim que o óleo esquentar, frite a massa. E é bem rápido. Espero que vocês tenham gostado e façam em casa esse doce que te digo que é muito bom. E até a próxima receita do chefe. Obrigada, Paco. Doutora, a senhora desenvolve um trabalho com pessoas com deficiência auditiva também, né? Como que é esse trabalho? Sim, eu trabalho numa empresa, né, de aparelhos auditivos, onde eu faço a parte de orientação para a comunidade também e aos nossos pacientes, né, que vão nos procurar. A nossa saúde auditiva, né, assim, nós também temos que cuidar da nossa saúde auditiva, né, da nossa audição. E isso começa na infância. Então, uma das coisas assim que nós devemos evitar são ruídos muito intensos, né, em qualquer situação, porque eles vão causando lesões, vão lesionando as células auditivas. E essas células são irreversíveis, né, elas não voltam mais depois de lesadas. E, então, assim, pessoas que trabalham um longo tempo sob ruído muito alto, elas certamente vão perder a audição depois de alguns anos. Mesmo que use aquela proteçãozinha? Ela deve usar aquela proteção, né? E o melhor fone que se deve usar é aquele onde a gente vê os profissionais dos aeroportos usando, né? Que é em concha. Esses são os que vedam melhor, né? E protegem melhor o ouvido, a audição nossa. E quais devem ser os outros cuidados com a audição da pessoa que não trabalha sob fortes ruídos? Então, assim, uma das coisas que se deve evitar utilizar com muita frequência é o cotonete, né? Porque ele é feito num padrão da média das pessoas, né? E os condutos, cada um tem um tamanho, né? Então, às vezes, numa criança você vai usar e você, ao invés de limpar, você acaba empurrando a cera do ouvido mais para dentro. Esse que é o risco de se usar Então, o ideal é usar a pontinha da toalha, principalmente quem tem filho pequeno, e para limpar o conduto. E aquele é o tamanho que pode entrar. E é onde ela vai, onde ela vai poder também tirar a cerinha dali. A cera ela é necessária também para uma proteção, né? Para que não entre sei lá, um mosquitinho, um bichinho, enfim. Ela está ali, não é à toa, né? Então, ela tem que estar ali, a cera. Então, não pode ser totalmente retirada e nem profundamente, porque às vezes você vai e com o cotonete você acaba empurrando e formando aquela rolha de cera, que isso diminui também bastante a audição. Aí o indivíduo tem que ir ao otorrino, ao médico, fazer aquela lavagem. E a tecnologia, ela tem auxiliado bastante as pessoas no tratamento pessoas que têm deficiência auditiva, os aparelhos, isso evoluiu muito? Evoluiu muito. Os aparelhos, hoje em dia, para quem precisa, para quem tem necessidade, eles estão bastante pequenos, né? Eles são bem imperceptíveis, eles são apenas, tem algum, dependendo da perda, ela pode ser usado só dentro do conduto, né? Que são os intracanal, que são os bem pequenininhos. Existe também os retro, né? Que são aqueles que ficam atrás da orelha, e que são para pessoas que têm umas perdas maiores, né? Que precisam de mais dBs, mais ajuda do aparelho. E existe também, hoje em dia, para alguns tipos de perdas, o implante coclear, que é destinado a pessoas que têm uma perda bastante profunda. Isso já é feito aqui em São José? Não, ainda não. Ainda não é feito, né? Existem alguns otorrinos que estão trazendo para São José um centro para que se faça também essa cirurgia aqui. Legal, doutora, o nosso tempo está chegando ao fim, eu queria agradecer por todos os esclarecimentos. A senhora quer deixar algum contato? Sim, vou deixar meu telefone, que é 3431-4698. Okay. E o meu e-mail, que é ivanaserigato@gmail.com.
Obrigada pela Eu que presença aqui agradeço. no nosso programa. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais um Universo Feminino. Até o próximo programa com mais uma entrevista e ótimas dicas.